Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom poder estar aqui mais uma vez com você para compartilhar algo a respeito da palavra do Senhor. E eu gostaria, nesse momento, de convidar você a abrir comigo sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Nós leremos o versículo de número 13. Nos diz assim a palavra do Senhor: Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e te pedimos que o Senhor nos abençoe. Fale aos nossos corações uma vez mais, guarde as nossas vidas, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando então ao final do nosso estudo acerca do ser de Deus. Nós já vimos conceitos importantes a respeito do Senhor, a respeito do seu ser, seus atributos. E esse texto que nós lemos agora, no livro do profeta Isaías, destaca um aspecto muito importante do ser de Deus, uma das suas perfeições, que é a sua soberania. Deus está acima de todas as coisas, ele governa soberano, poderosamente, acima de tudo, e é justamente isso que ele fala ao profeta Isaías: agindo eu, quem o impedirá? O fato é que, em alguns momentos, essa soberania de Deus, o poder do Senhor, são colocados em xeque. E um desses momentos é justamente quando o tema em questão é o problema do mal. E é sobre esse tema delicado e também muito relevante dentro da teologia que nós vamos estudar nessa manhã. Eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas questões iniciais. Um dos argumentos mais utilizados contra a existência de Deus, sobretudo pelos ateístas, postula que é impossível acreditar na existência de um Deus todo-poderoso e um Deus todo-bom em face da existência do mal no mundo. O grande problema desse tipo de questionamento é que ele é baseado em uma apresentação de Deus ou uma compreensão de Deus que é diferente da forma como Deus é apresentado nas Sagradas Escrituras. Isso é um grande erro. Por quê? O Deus desse tipo de argumentação não é o Deus revelado na criação, não é o Deus revelado nas Escrituras. Antes apresenta-se mais como uma forma caricata de divindade, cuja medida e o padrão de referência é, em última instância, o próprio homem, com suas concepções, com suas vontades. No decorrer da história, foi possível observar o aparecimento de algumas tentativas de resolução para a tensão que é existente entre a realidade do mal no mundo e a realidade de que existe um Deus revelado nas Escrituras que é todo poderoso e é todo bondoso. As soluções para a conciliação acerca da existência de um Deus todo-poderoso e todo-bondoso, mesmo em face da existência do mal no mundo, têm se estruturado geralmente na forma de teodiceias. Mas o que é uma teodiceia? O termo teodiceia foi criado por um filósofo alemão chamado Gottfried Leibniz, no ano de 1710. Essa palavra teodiceia é formada pela junção de duas palavras gregas, theos, que é Deus, e o radical dike, que significa julgamento. Então a teodiceia é justamente isso, um julgamento de Deus, uma tentativa de justificar o Senhor em face das suas ações para com o ser humano. J. Packer, famoso teólogo, importante teólogo dos nossos dias, falecido há pouco tempo, afirmou o seguinte: a teodiceia é uma tentativa de justificar os caminhos de Deus para os homens, mostrando quanto Deus é reto, glorioso e digno de louvor, a despeito das aparências em contrário. E essas aparências em contrário, em geral, são apresentadas como a maldade, as catástrofes, os problemas que nós vemos no mundo. As teodiceias surgem, então, para explicar o seguinte: olha, o mal existe, o mal está em curso no mundo, mas apesar disso, Deus é reto, é glorioso, é digno de louvor, mesmo que as aparências aparentemente mostrem o contrário.
Mais recentemente, sobretudo aí nas últimas 2 décadas, uma linha de pensamento despontou bastante, chama muito atenção no que diz respeito à possibilidade e à logicidade da crença em Deus como todo-poderoso, todo-bondoso, mesmo em face do mal. E essa linha de pensamento é a chamada teologia relacional ou teísmo aberto. Veja só o que afirma o teísmo aberto. O teísmo aberto afirma que, diante das catástrofes, Deus tem um profundo sentimento de sofrimento e que certamente ele não havia determinado ou previsto. O que Deus não determinou ou previu, de acordo com o teísmo aberto? As catástrofes de mal. Assim, Deus simplesmente não pode evitá-la. Deus não pode evitar tragédias ou catástrofes. Por quê? Porque ele não conhece o futuro, não controla ou guia a história e não tem poder para fazer aquilo que gostaria. Veja bem, esse tipo de argumento é antibíblico e extremamente perigoso. Por quê? Porque ele coloca em xeque a concepção de Deus que é apresentado pelas Sagradas Escrituras. O texto que nós lemos no início de Isaías nos mostra que o Senhor pode agir e ninguém pode impedir a sua ação. O teísmo aberto, por outro lado, afirma que não. Afirma que o Senhor está limitado pelo homem, pela ação do homem e pelo próprio futuro. Esse não é o Deus, certamente, não é o Deus apresentado nas Sagradas Escrituras. E é justamente sobre isso que nós vamos discorrer, então, na primeira parte da nossa aula, cujo tema é atributos mitigados. Meus irmãos, as argumentações que surgem a favor da impossibilidade da crença em um Deus todo-poderoso e todo-bondoso são, em geral, estruturados em virtude de afirmações que aparentemente são contraditórias. Para exemplificar isso, nós podemos estruturar esse pensamento da seguinte forma: Deus é todo-poderoso, Deus é bondoso e o mal existe. Para o pensamento filosófico, a existência do mal é incompatível com a existência de um Deus todo-poderoso e todo-bondoso. Por quê? Porque as afirmações de que o mal existe e que, ao mesmo tempo, existe um Deus que é bondoso e poderoso são, para a filosofia, pensamentos contraditórios. Na tentativa de resolver essas questões e conciliar a existência de Deus e a existência do mal, algumas linhas de pensamento, como o teísmo aberto, que nós vimos agora há pouco, passaram a mitigar os atributos de Deus na tentativa de justificá-lo frente ao mal. Então, 2 atributos de Deus, em geral, são mitigados para tentar explicar a existência de Deus e a existência do mal. E esses atributos são a bondade e a soberania, o poder de Deus. Quando esses atributos são mitigados, o que se estabelece são pelo menos 3 tipos de pensamentos silogísticos que descaracterizam de uma forma completa a perspectiva das Escrituras a respeito de Deus. E aí nós podemos ver esses pensamentos silogísticos que surgem quando nós ignoramos os aspectos da bondade e da soberania de Deus. O que essas linhas de pensamento fazem é tentar justificar a existência de Deus e a existência do mal, mas o fazem de uma maneira equivocada. Então, nós podemos ver aqui, primeiramente, quando a soberania de Deus é mitigada, afirma-se que Deus não é todo-poderoso, mas ele é bondoso, ele quer acabar com o mal, e o mal existe. Deus não é todo-poderoso, então ele não pode acabar com o mal. O segundo tipo de pensamento que surge de uma análise equivocada e mitigada dos atributos de Deus é que Deus é todo-poderoso, mas ele não é bondoso e, portanto, ele não quer acabar com o mal, e o mal existe. O terceiro e último tipo de pensamento dessa forma seria, então, que Deus não é todo-poderoso,
Deus não é bondoso e o mal existe. Dessa forma, Deus não tem poder para acabar com o mal e ele não quer acabar com o mal. Seja qual for a perspectiva adotada, mitigando atributos de Deus, nós temos uma apresentação do Senhor que é completamente diferente daquela que é apresentada pelas Sagradas Escrituras. Argumentos semelhantes a esse são contrários à perspectiva bíblica a respeito de Deus. Por quê? Porque elas estabelecem um rebaixamento do Senhor, visto que, em última instância, esse tipo de argumentação mitiga ou então exclui importantes atributos do Senhor, como nós vimos aqui agora, colocando a soberania e a bondade de Deus em xeque. Esse é um problema porque as escrituras deixam evidente que em Deus não há desequilíbrios ou variações. Se nós admitimos que Deus não é todo-poderoso, nós estamos vendo no Senhor uma imperfeição. Se nós afirmarmos que Deus não é todo bondoso, nós estamos vendo no Senhor uma imperfeição. E o problema é que as escrituras nos afirmam que Deus é perfeito. Veja só o que diz o texto de Mateus 5, 43 a 48. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Veja bem, nós não podemos mitigar os atributos de Deus para tentar explicar uma realidade que é plausível, que é existente de fato. O mal existe, sim, mas nós não podemos explicar a sua existência mitigando atributos do Senhor, porque o Senhor é perfeito. O que chama a atenção nessa afirmação de Jesus aqui em Mateus não é o atestado da limitação do homem que é imperfeito e é também volúvel em suas emoções e volições, mas o que nos chama a atenção aqui é o estado de perfeição de Deus. A palavra utilizada aqui, traduzida como perfeito, é a palavra grega teleios. Teleios comunica a ideia de alguém que se encontra em absoluta perfeição e desenvolvimento moral. Ou seja, alguém em quem não há desequilíbrios. No caso do teísmo aberto, ao tentar apresentar uma solução para o problema do mal, observa-se, na verdade, o estabelecimento de uma imperfeição ou um desequilíbrio no ser de Deus, visto que o seu poder, a sua soberania ou mesmo a sua bondade são mitigadas, como nós vimos agora há pouco. E é dessa forma que o pensamento do teísmo aberto tenta explicar a coexistência do ser divino, do ser de Deus e do mal no mundo. O teísmo aberto, na tentativa de apresentar uma resposta para o problema do mal, mitiga a soberania de Deus e o seu poder. Por quê? Porque, segundo essa linha de pensamento, Deus não apenas sofre com o mal que se abate sobre o homem, como ele também não é aquele que inflige o mal sobre o homem em alguns contextos específicos. Bem como Deus também não tem a condição de conhecer o mal futuro. Por quê? Porque o futuro é construído de acordo com o teísmo aberto a partir das decisões conjuntas de Deus e dos homens no tempo presente. Dessa forma, o conhecimento de Deus em relação ao futuro seria completamente limitado pelo homem. E nós vimos que, de acordo com as Sagradas Escrituras, isso não é verdade. O fato é que, de acordo com as Escrituras, o poder de Deus, a sua soberania, o seu senhorio não são mitigados, bem como o próprio Deus não é colocado de lado em acontecimentos que são maus. Nesse sentido, há uma distinção que precisa ser estabelecida acerca do mal. Em primeiro lugar, nós temos aquilo que é chamado de mal físico,
seriam as catástrofes, as tragédias que são visíveis na natureza. E, em segundo lugar, nós temos o mal moral, e o mal moral é o pecado, é a rebelião contra Deus. Nesse sentido, em muitas passagens das Escrituras, nós vemos Deus demonstrando o seu poder, a sua soberania e também a sua bondade, não apenas informando ao homem sobre o abatimento do mal na sua vida, mas também afirmando claramente que ele mesmo infligiria esse mal. Nós temos alguns exemplos que merecem a nossa consideração e eu quero chamar a sua atenção para o texto de Jó, no capítulo de número 1, versículos 8 a 12. Perguntou o Senhor ainda a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E saiu Satanás da presença do Senhor. Nós conhecemos a história de Jó. Nós sabemos a calamidade que se abate sobre a vida de Jó. E aqui nós vemos que esse mal está debaixo da soberania de Deus. O Senhor está permitindo que Satanás haja ali. Mas mesmo esse mal, mesmo o poder de Satanás, são controlados, são direcionados pelo Senhor. O Senhor estabelece aqui claramente uma limitação. Então o Senhor aqui, ele é soberano mesmo sobre o mal. Nós vemos aqui, então, Satanás agindo sob permissão de Deus. Jó perdeu seus filhos? Perdeu. Ele perdeu seus bens? Perdeu. Perdeu sua saúde? Sim. O mal se abateu sobremaneira, mas isso estava sob controle de Deus. E quando nós chegamos lá no capítulo de número 42, nós vemos que isso tinha um fim proveitoso. O Senhor foi glorificado na vida de Jó, e nós vemos também que ele experimentou ali de fato uma salvação real. Então nós podemos chegar à conclusão de que Deus utiliza o mal para um fim proveitoso, e esse fim é duplo: a sua glória e o bem-estar do seu povo, a salvação do seu povo em muitos momentos. Mas existe um outro texto que chama a nossa atenção a respeito do mal, aqui no Antigo Testamento ainda. Gênesis 15, 13 a 16 nos diz assim: Então lhe foi dito, dito a quem? Dito a Abraão. Palavras do Senhor aqui. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irá para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Aqui nesse texto, meus irmãos, nós vemos a promessa de Deus a Abraão de que a sua descendência herdaria Canaã. No entanto, nós percebemos dois elementos claros de sofrimento aqui. Primeiramente, Deus afirma que os descendentes de Abraão serão reduzidos à escravidão, que esse povo será um povo peregrino, e não há como negar que escravidão e ser peregrino em terra estranha é de certa perspectiva o abatimento do mal sobre a posteridade, sobre a descendência de Abraão. Depois nós vemos aqui o sofrimento, o mal se abatendo sobre o Egito aqui, julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e nós sabemos o que aconteceu com o Egito, e nós vemos também aqui que o mal se abaterá, o julgamento aqui, nesse sentido, se abaterá contra os amorreus. É lógico, nós sabemos que tudo isso acontecerá sob a perspectiva do julgamento da justiça de Deus. No entanto, é inegável que, pela perspectiva dos egípcios, a ação de Deus parecia para eles, ou era para eles naquele momento, não algo positivo, mas era algo mal. E aqui em relação aos amorreus, da mesma forma, para eles, o fato da ira de Deus se abater sobre eles não era algo benéfico. Veja bem que nós vemos aqui
O Senhor não apenas informando a Abraão que ele mesmo irá fazer o Egito sofrer e ele mesmo irá fazer os amorreus sofrerem a punição. Fica evidente aqui que Deus não está apenas prevendo esses fatos. Fica evidente que Deus está dizendo que ele mesmo fará essas coisas. O reverendo Augustus Nicodemos explica que nessas visões que são contrárias à soberania de Deus em face do mal, há um completo desequilíbrio entre os atributos de Deus que são apresentados nas Escrituras. Sobretudo na teologia relacional, que é o teísmo aberto, o amor de Deus é visto como a maior de suas qualidades. E na tentativa de solucionar o problema do mal, o amor, que é apenas uma das características de Deus, é superdimensionado em detrimento de outros aspectos da divindade, como o poder e a soberania. Deus é amor, sem dúvida nenhuma, mas Deus também demonstra a sua justiça, Deus demonstra o seu cuidado, Deus demonstra a sua graça. Essa resposta para o problema do mal, mitigando a soberania de Deus, ou mitigando a bondade de Deus, ela não é apenas antibíblica e, portanto, insuficiente. Ela também apresenta Deus de uma maneira completamente diferente do que a teologia cristã tem apresentado Deus historicamente, baseado nas Sagradas Escrituras. Então, o primeiro problema que nós temos quando nós lidamos com a questão do mal é o risco de mitigar os atributos de Deus, assim como o teísmo aberto tem feito. Quero chamar a sua atenção para o segundo momento da nossa aula, no qual nós veremos então que o problema do mal não constitui uma contradição, mas uma antinomia. Ainda há pouco nós vimos que, para a filosofia, a existência de um Deus que é todo poderoso e todo bondoso, em face da existência do mal no mundo, é visto como contraditória. No entanto, agora, nesse momento, nós veremos que a existência de Deus, como a Bíblia o apresenta, e a existência do mal, não são afirmações excludentes ou contraditórias. O que nós temos, na verdade, é uma antinomia. Mas, para que nós possamos entender isso, eu quero estudar com você os conceitos de contradição e antinomia inicialmente. O que é uma contradição? Simon Blackburn, que é autor do dicionário Oxford de Filosofia, define a contradição como a conjunção de uma afirmação e de sua negação. Como nós podemos exemplificar isso? É simples. Se eu disser que esse círculo que você vê na sua tela agora é vermelho, e ao mesmo tempo eu afirmar que esse círculo é azul, nós temos uma clara contradição. Por quê? Nessa forma, apenas uma das afirmações é visivelmente verdadeira, enquanto a outra é totalmente falsa. Esse círculo é vermelho, esse círculo não é azul. No caso das afirmações de que Deus é bom, Deus é poderoso e que o mal existe, nós não observamos essa mesma relação de contradição. Sabe por quê? Porque as Sagradas Escrituras afirmam que Deus é bom, que Deus é poderoso e que o mal existe. Vamos ver alguns textos. Salmo 136, verso 1. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isaías 43, 13. Foi o texto que nós lemos no início da nossa lição. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Deus é poderoso, Deus é soberano. Salmo 34, 14. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. O salmista afirma que o mal é uma realidade objetiva. Aparta-te do mal. Nós vamos nos afastar do quê? Do mal. Algo que existe. Veja bem, a Bíblia afirma nesses três textos que Deus é bom, que Deus é poderoso e que o mal existe. Não há uma contradição real nessas afirmações, mas apenas uma aparente contradição, que nós chamamos de antinomia. E, novamente, eu quero recorrer
ao Packer para que nós possamos entender o que é antinomia. J. Packer afirma o seguinte: a antinomia ocorre quando dois princípios são postos lado a lado e demonstram ser aparentemente irreconciliáveis, mas ambos inegáveis. Nesse caso, há razões convincentes para que se creia em ambos. Cada qual repousa sobre evidência clara e sólida, mas é um mistério que possam estar em harmonia um com o outro. Veja bem, as Sagradas Escrituras, elas nos afirmam que Deus é bom. As Sagradas Escrituras nos afirmam que Deus é soberano, porque agindo ele, quem impedirá? As Escrituras afirmam que o mal existe e que nós devemos nos afastar dele. Veja bem, essas afirmações não tornam a crença em Deus, mesmo em face do mal, algo que não seja plausível. Não é o caso de a nossa fé, a nossa crença, ser contraditória e, portanto, insustentável, como argumenta a filosofia. Para a mente do homem é um mistério, sim, que Deus seja bondoso e poderoso em face da existência do mal no mundo. Mas, sob nenhuma perspectiva, essas afirmações são contraditórias. Isso implica, conforme explica o pastor Jonas Madureira, no seu livro chamado Inteligência Humilhada, que eu recomendo que você leia, que, do ponto de vista lógico, o cristão não encontrará razões suficientes para duvidar nem do poder de Deus, nem do seu amor, ainda que a presença do mal seja absolutamente terrível. O que temos aqui não é uma afirmação da implausibilidade da sustentação da fé cristã, mas uma prova objetiva da limitação da mente humana na compreensão de verdades que são inegáveis e ainda assim são naturalmente inexplicáveis. O fato é que o mal existe, sim, mas o mal ou a sua existência não excluem a existência de Deus e não o transformam em um Deus mau ou então em um Deus menos poderoso. A existência de Deus, na forma como nós encontramos nas Sagradas Escrituras, um Deus que é onipotente, um Deus que é soberano sobre todas as coisas, ela encontra-se, sim, em harmonia com a existência do mal. O fato é que, para a nossa mente, que é limitada e manchada pelo pecado, a forma como essas afirmações se encontram em harmonia é um grande mistério, algo que nós não conseguimos compreender. E, finalmente, eu quero chamar então a sua atenção para o terceiro e último momento da nossa lição, quando nós podemos falar um pouquinho sobre como lidar com o problema do mal. Como nós já vimos, não existe então uma incompatibilidade na crença no Deus das Sagradas Escrituras, que é bom e todo-poderoso, e a existência do mal. Como então nós podemos lidar com esse problema? A resposta para essa pergunta repousa no enunciado da providência de Deus. A providência, como nós já vimos, é uma ação de Deus, aponta para uma ação do Senhor. O cristianismo histórico entende a providência de Deus como o seu cuidado e o seu governo sobre toda a criação em todos os momentos. Em outras palavras, quando nós falamos de providência de Deus, nós entendemos que o Senhor está agindo de uma forma ininterrupta na história, de uma maneira generosa e benevolente, sustentando a sua criação, guiando e governando todos os acontecimentos, guiando e governando todas as circunstâncias e até mesmo os atos livres de anjos e homens. O Senhor, na sua providência, dirige todas as coisas para o seu objetivo pré-determinado. E esse objetivo é a sua glória. Vejamos o que as Escrituras nos dizem. Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós vemos aqui Paulo falando exatamente sobre o contexto, ou sobre o enunciado, melhor dizendo, da providência de Deus. As coisas acontecem a partir dele, por meio dele e para ele. Tudo
contribuindo para a glória do Senhor. O salmista, no Salmo 121, versículos 2 a 5, afirma o seguinte: O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. E finalmente, aqui em Isaías 43:13, mais uma vez, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Nós vemos então que nós precisamos lidar com o problema do mal, tentar entender a existência do mal e a existência de Deus também, a partir dos enunciados da sua providência e da sua soberania. Em todos esses textos que nós lemos aqui, nós percebemos uma postura ativa de Deus governando todas as coisas que existem de uma maneira total e não ocasional. Deus está aqui cuidando e sustentando da sua criação para a sua própria glória. Não há dúvidas, meus irmãos, portanto, de que a providência de Deus tem um objetivo duplo: a sua glória em primeiro lugar e o bem-estar do seu povo. Embora nós não possamos resolver plenamente o problema do mal, é possível lidar com ele de uma forma bastante satisfatória. Isso se a nossa visão acerca de Deus e da sua soberania e também do próprio mal se enquadrarem nas categorias que são apresentadas nas Sagradas Escrituras. Santo Agostinho, a esse respeito, afirmou o seguinte: nada, portanto, acontece a menos que o Onipotente deseje que aconteça. Ou ele permite o evento, ou ele mesmo o ocasiona. Providência de Deus. A afirmação de Agostinho, meus irmãos, apenas corrobora as perspectivas bíblicas a respeito da soberania de Deus diante de todas as circunstâncias da vida, mesmo em face do mal. Deus não está em sua providência, operando em sua criação de maneira eventual, como que um espectador à distância. O Senhor, ele governa todas as coisas, quer sejam elas boas, quer sejam más, para esse propósito duplo que nós afirmamos agora há pouco. Primeiramente, a sua glória e, em segundo lugar, o bem-estar do seu povo. Nós precisamos entender, no entanto, que a soberania de Deus não implica na eliminação de dores e sofrimentos. Veja só o que Cristo afirmou aos discípulos em João 16:33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo passais por aflições. O fato de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Deus é soberano mesmo sobre o mal, não isenta o seu povo de enfrentar o mal, de ver o mal se abater sobre a sua vida. Contudo, nós podemos descansar não apenas na soberania e na providência de Deus, mas no fato de que o próprio Cristo, como ele mesmo afirmou, venceu o mundo. Jesus não negou que as aflições, que os problemas, que a perseguição, que a morte, que são facetas do mal, ou facetas como o mal se apresenta, não fossem uma realidade objetiva. Por quê? Porque o mal é uma realidade. Deus é soberano, sim. Ele está no controle de todas as coisas, sim. Mas nesse controle, Deus permite que o homem experimente a dor, experimente o sofrimento e conheça a realidade do mal também. O fato é que todas essas circunstâncias, elas estão debaixo da mão controladora do Deus soberano e bondoso que opera nas nossas vidas para a sua glória e para o nosso bem. Dessa forma, nós podemos descansar não apenas na certeza da providência de Deus, mas devemos também confiar na Sua palavra quando ela afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive o próprio mal. Gostaria de concluir dizendo que, frente ao sofrimento, existe uma tendência humana de moldar a visão que nós temos de Deus a partir das nossas experiências. Todas as vezes que nós agimos dessa maneira, nós estamos correndo o risco de mitigar importantes aspectos do ser de Deus e criar para nós um ídolo muito diferente do que o Deus que as Sagradas Escrituras revelam. Em meio ao sofrimento, nós devemos primeiramente saber que Deus continua poderoso e continua completamente bom para atender o homem que clama por socorro.
Ademais, nós devemos sempre também nos lembrar que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos e os seus pensamentos também são mais altos que os nossos. Admitir que Deus possui um motivo que para nós é misterioso para a existência do mal não é um atestado de reconhecimento de uma condição de irracionalidade. Antes, reconhecer que Deus possui um motivo misterioso para a existência do mal é a demonstração de um coração completamente prostrado diante de Deus. A evidência de uma inteligência humilhada aos pés de Cristo e de uma fé pensante e de uma razão que crê. Gostaria de dizer ainda, meus irmãos, que nessa aula a nossa tentativa não é, sob nenhuma perspectiva, apresentar uma resposta última para o problema do mal. Tanto que nós nem iniciamos o nosso estudo como ele deveria ser iniciado no sentido de dar uma resposta para o mal, porque caso contrário, nós teríamos que investigar a origem do mal e essa não era a proposta. A proposta dessa aula é mostrar para nós, deixar isso evidente para os nossos corações, de que, sim, o mal existe no mundo, mas a existência do mal não anula a existência de Deus, como ele é apresentado nas Sagradas Escrituras. No final dessa aula, nós vimos então como nós podemos lidar com isso no nosso dia a dia. Eu espero que o Espírito Santo do Senhor trabalhe nos nossos corações e aplique essa palavra e nos dê então a condição de vivermos dessa forma, de aplicarmos as verdades que nós apresentamos aqui, que nós aprendemos hoje, para que nós possamos, mesmo em face do mal, termos a nossa fé fortalecida no Senhor. Vamos orar? Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradecemos pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua palavra e te pedimos mais uma vez que o Senhor fale aos nossos corações e aplique essa palavra aos nossos corações. Conduza o nosso dia, dá-nos também, Pai, uma semana abençoada, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós ficamos por aqui nessa semana. Eu tenho um convite especial para fazer para você. A partir da semana que vem, nós retornaremos à nossa escola bíblica presencialmente. Então, eu espero você no próximo domingo, às 9 horas da manhã, na igreja, para que nós possamos estudar juntos a palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Nos vemos, então, no próximo domingo.